Quem é você? Isso mesmo, é uma pergunta séria e importante para a sua vida, porque você tem que definir quem você é. E isso é muito bem claro, porque quando o ser humano se define quem ele vai viver por aquilo que ele é. Então, para falar sobre essa questão, é necessário entender o ponto de vista físico e espiritual. Porque um dia o Senhor Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem é você? Você é aquele que é por Jesus ou é aquele que está contra ele? Você é aquele que ajunta com ele ou é aquele que espalha? Essa definição, quem tem que fazer é você, por si próprio. Então, existe também o fato de que você pode ser um homem físico ou um homem espiritual. Você é aquele que já nasceu de novo da água do Espírito ou você vive apenas uma existência terrena? É necessário definir isso, porque existem muitas pessoas por aí que vivem por aí sem se definir, sem saber quem são, sem saber quem as criou, com qual objetivo e para onde elas vão. Então, tudo isso tem que estar bem definido pela própria consciência de cada pessoa. As pessoas têm que se conscientizar disso, porque o que vai definir você é aquilo que você é. Então, você é aquele que só se preocupa com coisas terrenas ou você é aquele que só pensa nas coisas lá do alto? Você é aquele que se envolveu com os negócios desta vida ou você é aquele que se envolveu com Cristo Jesus? Você é aquele que ama ao mundo e as coisas que nele estão? Ou você é aquele que ama sinceramente ao Senhor Jesus? Então, existem muitas coisas que você deve fazer para poder se definir, para ter uma consciência de quem você é. Porque você e eu nascemos neste mundo, somos seres humanos, mas isso por si só não nos define quanto à nossa vida ou para que tenhamos uma perspectiva de vida e futuro, é necessário definirmos quem somos. Então, nós devemos entender isso hoje. A humanidade precisa entender isso hoje de forma geral, porque quando por uma escolha, por um arrependimento, por uma conversão, não se define quem a pessoa é, ela não sabe ela não sabe quem é ela mesma, ela não sabe de si nada, ela não entende nada. Então, o conhecimento de se definir quem a pessoa é o que vai fazer ela ter a certeza, a convicção de quem ela é. Ou ela está em Cristo ou ela não está. É simples definir isso. É algo de responsabilidade pessoal de cada pessoa definir isso. Então, todas as pessoas hoje no mundo, que estão vivas hoje no século XXI, elas têm tempo e oportunidade para se definir quem são, para saber de qual lado elas vão ficar, de qual lado elas querem estar, porque quando o Senhor Jesus voltar, aí é que vai se definir quem é aquele que serve a Deus e quem não serve. E muitas pessoas hoje, ou melhor, a maioria da humanidade está dividida nessa questão. Porque muitas pessoas não servem a Deus e outras servem. Isso define quem é a pessoa. Do ponto de vista de Deus, Ele sabe quem é quem. Mas e você? Sabe quem você é?
Você já fez a sua própria definição de si mesmo? De quem você é? É preciso parar e pensar nisso, porque a existência humana, como uma vida que se originou, nasceu, cresceu e está hoje como você está, como eu estou, é preciso que se defina quem somos. Não podemos viver aqui nesse mundo sem um sentido, sem uma vida, sem uma definição de quem somos. Nós somos aquilo que nós nos definimos ser. Então, é preciso entender essa questão. Por exemplo, você é aquele que continua com sede ou você é aquele que já bebeu da fonte de água viva? Você é aquele que já passou da morte para a vida ou não? Então, é preciso se definir essa questão. Você é aquele que já se converteu sinceramente ao Senhor Jesus por arrependimento? Ou você é aquele que infelizmente continua na incredulidade, na religiosidade e não quer saber nada a respeito do Senhor Jesus? Então, é preciso definir essas coisas, porque no final de tudo é que vai se ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Entre aquele que ama sinceramente ao Senhor Jesus e aquele que não ama sinceramente ao Senhor Jesus. Entre aquele que foi salvo por Cristo e aquele que não quis ser salvo por Cristo. Então, a definição parte desse princípio. Quem tem que definir esse princípio é o ser humano que tem discernimento e capacidade de raciocínio para se definir dessa forma. Então, é necessário entender isso hoje. Porque muitas pessoas por aí, infelizmente, estão sem se definir. Não se decidiram ainda. Não escolheram um lado. Estão em cima de um muro, estão imparciais. Então, essa indecisão, essa indiferença, digamos assim, em se definir, em querer se definir, é o que divide a humanidade hoje em dois grupos, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Então, quem é você? Você é aquele que serve a Deus ou você é aquele que não serve a Deus ainda? É preciso definir isso. É preciso decidir firmemente quem você é. Porque a sua definição vai fazer com que você escolha um lado. Existe o lado certo e existe o lado errado. Existe o lado mal e existe o lado bom. Então, você não pode ser alguém que, como é que eu posso dizer, que seja escravo do vencedor. Você não pode ser vencido por uma coisa que não vai contribuir em nada para a sua salvação em Cristo. E muitas pessoas hoje estão sendo escravizadas por coisas que não vão conduzi-las a Cristo em tempo algum. Porque elas se tornaram escravas daquilo que as venceu. Esse é o grande problema. Então, a cegueira de entendimento, ela dificulta que as pessoas se definam quem são. Muitas pessoas não sabem que tem corpo, alma e espírito. Muitas pessoas não sabem que existe vida eterna e morte eterna. Muitas pessoas não sabem disso. Elas vivem por aí, curtindo a vida, aproveitando as coisas do mundo, praticando muitas coisas erradas, infelizmente, porque elas não conseguiram definir quem são, não escolheram um lado. Não escolheram, por exemplo, vir a Jesus para ter vida, porque muitas pessoas hoje ainda não se definiram sobre essa questão. Por isso ainda não têm vida, porque não foram a Jesus para ter vida e não querem ir a Jesus para ter vida. É uma escolha pessoal de cada pessoa. Mas depois que a pessoa morrer, ela não vai ter mais desculpas.
o tempo dela se definir é enquanto ela estava viva, com o poder de escolher qual o seu caminho, qual o seu lado, qual o seu futuro. Se ela iria querer herdar a vida eterna ou não. Porque o que está escrito é: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o ato de crer para ter a vida eterna vai definir quem a pessoa é. A escolha, a decisão é de cada pessoa pessoalmente falando. Então, não tem como eu obrigar ninguém a fazer isso. Não vou constranger, não vou torturar, não vou ameaçar para que alguém se defina. Não, isso é uma atitude pessoal de cada pessoa. É algo espontâneo, é algo liberal. A pessoa é que decide, é que define quem vai ser. E só existem dois lados, dois caminhos, dois futuros, vida ou morte. É uma escolha. E até o próprio Deus falou isso. Escolhe, pois, a vida, porque ele sabe que a vida, para qualquer pessoa, é a decisão certa. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje estão escolhendo a opção errada. Será que isso é bom para a pessoa? É claro que não. Então, o objetivo aqui é trazer esse esclarecimento, é incentivar, encorajar e estimular as pessoas a que comecem a se definir enquanto estão vivas. Enquanto estão vivas, as pessoas têm essa esperança, essa oportunidade, que está ao alcance de todos se definir. E eu espero que essa definição aconteça de forma sincera por parte de cada pessoa. Porque eu já tomei a minha decisão e estou em Cristo e não vou deixar Ele por causa de cisternas rotas. Eu não vou deixar Ele por causa das coisas do mundo. Eu não vou deixar Ele por causa de riquezas, por causa de coisas terrenas, por causa de negócios desta vida. Não. Eu tenho essa decisão firmada em meu corpo, alma e espírito. E cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão para se definir quem é. Porque quem define quem é, essa pessoa com certeza se definiu por Cristo Jesus. Ela o recebeu em seu coração. Ela abriu seu coração para Ele. Ela tomou essa decisão. Ela se arrependeu e se converteu. E ela começou a viver em Cristo. Cristo se tornou nela a esperança da glória. A centralidade de Cristo está na vida dessa pessoa que se definiu por Ele. E isso pode acontecer com qualquer pessoa que se definir por Cristo hoje, por escolha própria. Então, é bom demais entender essa questão. É necessário, isso é algo decisivo na vida da pessoa, de qualquer pessoa. Porque quando a pessoa se define por Cristo, ela com certeza vai permanecer, vai se apegar a Ele com amor, vai permanecer fiel e leal a Ele até o fim, vai perseverar até o fim. Com fé, com esperança, com amor. Mas aquele que não se definiu por Cristo, ele vai continuar vivendo a vida mundana, aproveitando as paixões mundanas, aproveitando tudo que tiver por aí. Se envolvendo com drogas, com bebidas, com prostituição, com corrupção, com violência, enfim, com várias coisas, com pecados, abominações e várias outras coisas que só vão prejudicá-lo de certa forma, ou de várias formas, enfim. Mas aqueles que se decidem por Cristo, essas pessoas vão ter um benefício, uma recompensa, um galardão. Elas vão ter em suas vidas algo que o mundo não pode lhes dar em tempo algum, que é a paz. A própria paz que o próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, existem muitas pessoas hoje vivendo
uma paz que o mundo dá. Só que essa paz que o mundo dá não é permanente. A paz que o Senhor Jesus dá, ela é permanente, ela é eterna, ela é perfeita, ela pacifica o homem, a ponto dele viver em paz com todos os homens. Então, a definição tem que ser feita por parte de cada ser humano que é sábio, prudente, inteligente, que tem sensatez, que sabe discernir as coisas, separar, olha e vê o que é bom e o que é certo, e aquilo que é mal e errado. Então, quando ela define isso, ela faz a sua escolha definitiva. E com certeza muitas pessoas ao longo da história se decidiram por Cristo e não se arrependeram, porque o próprio Cristo, por quem elas se decidiram, não deixou elas terem falsas esperanças. Elas tiveram viva esperança. Uma nova perspectiva de vida e futuro em Cristo foi estabelecida na vida delas. E o corpo, alma e espírito dessas pessoas receberam um tempo de refrigério. Então, eles alcançaram o ápice da vida física e espiritual. Porque em Cristo, tanto a vida física como a espiritual é abençoada, é protegida, é exercida de forma segura e firme, sem temor algum. Mas aqueles que não se decidiram, não se definiram por Cristo, essas pessoas, infelizmente, sofrem as más consequências desse erro de não terem se decidido por Cristo. Assim, as pessoas não vivem com Cristo, elas vivem por si mesmas. Elas se tornam, digamos assim, autossuficientes, como se isso fosse possível, coisa que não é. Mas elas pensam que podem viver assim, por si mesmas. Decisão errada traz consequências erradas. Definição errada traz consequências erradas para a pessoa. E muitas pessoas hoje estão vivendo nessa condição. Mesmo que a pregação do Evangelho, a oportunidade de crer em Jesus esteja alcançando nelas, elas não querem. E isso é uma decisão pessoal delas, que não tem como se interferir nessa questão, porque a decisão pessoal é de cada pessoa. Quando as pessoas ouvem a pregação do Evangelho, falando que a salvação está em Cristo, aquele que está ouvindo isso, ele pode decidir por si mesmo. Ele pode se definir por si mesmo. Então, a definição de quem nós somos é importante, porque aquele que se decidir por Cristo Jesus, se definir por escolher o lado com o qual quer ficar e viver por Jesus, e não sendo contra ele, essa pessoa terá vida. Ele escolheu a vida. E a vida lhe foi manifestada pelo próprio Cristo Jesus em seu corpo, alma e espírito. Então, essa pessoa encontrou a satisfação, encontrou a plenitude de Cristo. Toda a plenitude de Cristo reside no corpo, alma e espírito dessa pessoa, de forma que ela não tem mais dúvidas a respeito de nada. A dúvida dela foi esclarecida por Cristo Jesus. E agora, as pessoas que têm que se definir, elas têm que se definir agora. É algo urgente a se fazer, porque o fim dos tempos já está chegando para cada um de nós. Já dá para se ver que os sinais demonstram isso claramente. Então, esse é o tempo de se definir. Se as pessoas hoje estão vivendo no vale da decisão, é hora de tomar a decisão firme. Ou por Cristo, ou ser contra Cristo. É claro que ser contra Cristo é algo totalmente errado, que não vai beneficiar ninguém em tempo algum. Mas ser por Cristo, aí sim, isso vai beneficiar a pessoa. Vai trazer para a pessoa uma segurança, uma estabilidade, uma convicção
de que ela está edificada em Cristo Jesus. Então, eu espero que essas palavras possam ser úteis para que pessoas hoje possam se definir, e espero que a definição de cada pessoa seja a favor de Cristo Jesus, para que o próprio Cristo Jesus esteja na vida dessa pessoa para sempre. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.